Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que nessa manhã que se inicia possamos começar com um coração cheio de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor nos dá. Agradecer por mais um dia de vida e pela oportunidade de recomeçar. A gratidão, ela nos aproxima de Deus e nos ajuda a enxergar a beleza de cada detalhe que Ele cuida na nossa vida. Que nesse dia nós possamos servir ao Senhor com alegria, com amor e com temor. Meus queridos, um dos principais mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós devemos nos esforçar em fazê-lo com alegria, é servir ao nosso próximo, amar ao nosso próximo, cuidar do nosso próximo, ser generoso e ter compaixão. E quando nós fazemos isso com alegria, nós fazemos como para o Senhor. Que Ele nos dê um coração sempre humilde e disposto a servir aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E que através de cada gesto nosso, nós possamos ser um instrumento de paz, demonstrar o cuidado, a esperança que o Senhor nos dá. E que possamos sempre lembrar de que melhor que ser servido é servir. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tanto que Ele tem feito por nós. Deus amado, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Tu és o Deus supremo, Deus maravilhoso, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és o Deus absoluto. Nós nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Obrigada, Senhor, pela vida, pelas bênçãos visíveis e também aquelas que não percebemos, mas que têm sustentado a nossa caminhada. Ensina-nos, ó Deus, a Te servir com amor verdadeiro, não apenas de palavras, mas Te servir com atitudes. Dá-nos, Senhor, um coração humilde para reconhecermos que servir ao nosso próximo é como servir a Ti também. E ajuda-nos a fazer com amor e com alegria. Guia, Senhor, os nossos passos, fortalecendo a nossa fé, que a nossa vida seja um instrumento usado por Ti, que possamos resplandecer a Tua paz, o Teu amor e a Tua bondade por onde quer que podemos estar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor atenda às suas necessidades em todas as áreas das suas vidas. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Marcos capítulo 10, dos versículos 41 ao 45. Ouvindo isso, indagaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores do povo têm sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quero amar como meu Jesus amou e se ofereceu, amando quem jamais o amou. Quero dar como ele se deu.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão, ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulos 3, verso 14, que está escrito assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Obrigado, Senhor, por esse trecho da Tua palavra que lemos. Nós queremos aprender da Tua palavra, Pai. Fale conosco, guia as nossas mentes, aclara o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, com base nesse texto, compartilhar com todos o tema Vivendo para Servir. Esse trecho das Escrituras, registrado em Efésios 3,14, apresenta a segunda oração de intercessão de Paulo nessa carta, onde ele se ajoelha diante do Pai como uma expressão de profunda reverência e humildade e submissão a Deus. Ele inicia o texto dizendo, por esta causa. Ele se refere ao mistério do Evangelho e à união de judeus e gentios em um só corpo, a igreja. E aqui ele pede fortalecimento espiritual para os crentes. Ele usa essa expressão também no verso 1 desse capítulo 3. E quando Paulo diz, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, ele destaca pontos importantes que devem serem observados. Primeiro ponto é a submissão e reverência. A postura de Paulo, ao se colocar de joelho, demonstra uma postura de reverência, respeito e humildade diante de Deus. E quando Paulo usa a expressão me ponho de joelho, ele não está ensinando que esta é a postura ideal para orar. Mas essa atitude indica uma oração intensa de submissão e reverência, tendo a consciência das necessidades, mas com o reconhecimento inequívoco de que ele está diante do Senhor, o soberano, o todo-poderoso, e também com o reconhecimento da sua fragilidade e fraquezas, mas com a humildade e devoção. Outras posturas na oração não impedem que Deus ouça e responda a oração feita a Ele. E sabe por quê? Porque a oração que agrada a Deus é a que parte com toda a sinceridade do coração, que é o anseio da alma. Uma pessoa numa cadeira de roda não pode se ajoelhar para orar. Uma pessoa dirigindo numa rodovia não pode se ajoelhar para orar. Um piloto de avião não pode se ajoelhar. Um comandante de um navio não pode se ajoelhar para orar estando em funcionamento. Uma pessoa num leito de hospital não pode se ajoelhar para orar. Mas todos podem orar durante o trajeto, o voo, e Deus se agrada e dá oração que é feita com sinceridade do coração. Essa é a oração que agrada a Deus. O segundo ponto é a direção da oração. Quando Paulo diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, Paulo está destacando aqui a relação íntima do filho com o pai, ou seja, a relação amorosa e familiar de Deus com seus filhos. Porque, de fato, todos os crentes em Jesus Cristo são filhos de Deus. E Paulo escreveu aos Romanos, para confirmar isso, no capítulo 8, verso 16, o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele também disse nos versos 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Deus se agrada
quando nos dirigimos a Ele com uma oração sincera, com humildade, como uma necessidade da alma, e quando demonstramos que somos de fato dependentes dele, e ele ouve e nos atende de conformidade com as nossas necessidades e conforme a sua boa vontade. Um terceiro ponto, Paulo destaca aqui a família. Aqui ele mostra que a igreja engloba toda a família, tanto no céu como na terra, recebendo o seu nome, ou seja, o nome de Deus e a identidade dele. E Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versos 18 e 19 o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E aqui Paulo se coloca como intercessor para servir e não buscando o interesse próprio, nem postura elevada, mas de um servo humilde em busca do favor de Deus em benefícios da comunidade cristã. Eis aí o tema, vivendo para servir. Qual o objetivo principal de Paulo nesta oração de intercessão? O verdadeiro objetivo de Paulo aqui é em favor da comunidade cristã. Os versos 16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E nos versos 17, Paulo revela mais uma vez o seu desejo e o propósito da intercessão, quando ele diz: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E finalmente, o quarto ponto é o principal propósito da oração de Paulo. A oração de intercessão de Paulo pelos crentes da igreja de Éfeso se estende a todos os crentes de todas as épocas. A oração de Paulo não é uma oração aleatória, mas é uma oração com propósito. Ele mostra isso nos versos 18 e 19, quando ele diz qual é o objetivo da sua oração, por qual causa ele se põe de joelhos diante do Pai. Ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ter o conhecimento pleno, completo, sem falta alguma, da plenitude de Deus. Olha a forma que ele intercede e qual o desejo do seu coração, a fim de compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da plenitude. Ou seja, plenitude, completo, totalmente. Paulo não está aqui pedindo nada em seu favor, mas a sua oração é pela comunidade cristã, pela igreja, e nós fazemos parte dela, no sentido de que a igreja seja preenchida com toda a plenitude de Deus, experimentando o amor que excede todo o entendimento, que tenhamos essa atitude de sermos intercessores diante do Pai, em favor dos nossos irmãos em Cristo Jesus, vivendo para servir. Que o Senhor abençoe a todos, tenham todos um bom dia. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui.
liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Chegamos ao fim de mais uma Manhã com Deus, e que nós possamos levar ao nosso coração tudo aquilo que aprendemos nessa manhã, e assim assumir o compromisso de servir ao nosso próximo com alegria e com amor sincero. Senhor Deus, nos fortaleça e nos ajude a viver essa verdade diariamente. Nos ajude a ser luz por onde passarmos, demonstrando o teu amor, e que possamos amar como tu amou e servir como tu serviu. Nos fortalece e continua conosco no decorrer desse dia, nos abençoando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.